Boa noite, alunos, boa noite, tutores. Estamos aqui para mais uma aula de banco de dados. Vocês sabem que comigo está a professora Mariela. Professora Mariela, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, alunos, tutores. Estamos aqui para mais uma aula de banco de dados, a nossa quinta teleaula. E hoje, professor, qual será o objetivo da nossa aula de banco de dados? Ok, vamos conhecer quais são os objetivos para a aula de hoje, então. Bom, para essa aula de hoje, nós temos como objetivo conceituar transações no contexto dos sistemas de banco de dados. Nós queremos ver também como que se implementa essas transações no sistema gerenciador de banco de dados MySQL, que é o sistema gerenciador de banco de dados que nós estamos utilizando nesta disciplina, através de alguns comandos SQL. Então, antes de nós darmos prosseguimento, é necessário que nós façamos uma pequena recapitulação do que nós vimos até aqui. Então, na nossa primeira aula, nós conversamos sobre os bancos de dados, sobre o universo dos bancos de dados, a importância dos bancos de dados para empresas. Também conceituamos banco de dados, sistema gerenciador de banco de dados. Nós vimos o que é um sistema gerenciador de banco de dados, né, que é um conjunto de software que nos permite manipular e manter os bancos de dados, uma ferramenta importante para o administrador de banco de dados, manipular as bases de dados e realizar as operações de manutenção do banco de dados. Isso foi assunto da nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, nós começamos a conversar sobre a modelagem de dados, e aí nós trabalhamos no nível conceitual de modelagem, onde nós vimos o modelo entidade-relacionamento. Então, ali, nós começamos o processo de construção no banco de dados, na verdade uma etapa importante do projeto de banco de dados, onde nós, de certa forma, utilizando mais ou menos a linguagem que nós entendemos, né, corriqueiramente, as linguagens que nós utilizamos no dia a dia, porém, num formalismo de um determinado modelo conceitual, que é o modelo entidade-relacionamento. Então, utilizando o modelo entidade-relacionamento, nós trabalhamos os conceitos do nosso banco de dados mais próximo da linguagem que nós costumamos usar para discutir, para entender as coisas do mundo real. Posteriormente, nós trabalhamos com o modelo relacional de dados, né? Nós vimos o modelo relacional normalizado, então nós estudamos também como transformar do modelo conceitual, do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional. Quais são os passos necessários para essa transformação, estudamos os conceitos relevantes, importantes do modelo relacional. E, finalmente, na aula anterior, nós conversamos aqui sobre comandos na linguagem SQL, que é aquela linguagem que nós utilizamos para criar as estruturas do nosso banco, consultar as tabelas do banco para extrair os dados, as informações, também os comandos para nós inserirmos as informações no banco. Então veja, até esse momento, além de conceituar e de conceitualmente discutir o banco de dados, nós nos preocupamos em projetar o nosso banco de dados, modelar o nosso banco de dados, de forma que nós pudéssemos utilizar os comandos SQL para criar as estruturas e armazenar dados no banco. Então foi isso que nós fizemos até agora. Hoje nós chegamos num momento diferente da nossa disciplina, onde nós imaginamos ou partiremos do princípio que nós temos dados armazenados efetivamente no nosso banco de dados, né? Nós já utilizamos os comandos, nós já utilizamos os comandos SQL por meio das ferramentas fornecidas pelo sistema gerenciador de banco de dados, então nós já temos o dado armazenado. Então o assunto de hoje, transações, ele diz respeito a uma questão muito importante do banco de dados, que diz respeito à integridade dos dados armazenados, diz respeito à consistência dos dados armazenados. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, tá? Conceito de transação, nós vamos mostrar por que isso é importante, o que isso tem a ver com o dia a dia do profissional de banco de dados, e eu espero que até o final da aula vocês possam compreender as transações com o exemplo que nós apresentaremos, tá? Então vamos lá. Inicialmente, um conceito de transação, a verdade nós podemos ver transação como um conjunto de comandos de programação que após a sua execução, presta atenção aqui, após a sua execução,
ainda preserva a consistência do banco de dados. Consistência do banco de dados. Então, essa informação é muito interessante, é muito importante no conceito de transação, né? Então, na verdade, a transação ela pode ser vista como vários comandos, como um conjunto de comandos, que após serem executados num ambiente de banco de dados, eles ainda preservam a consistência do banco de dados. Imagine vocês que nós tenhamos um banco de dados num comércio qualquer, num supermercado, né? Ou numa loja de eletrodomésticos. E aí um cliente se dirige à loja para comprar um determinado eletrodoméstico, né? Então ele compra um eletrodoméstico. No momento que o cliente compra esse eletrodoméstico, no momento que está sendo registrado essa operação, né, de compra e venda, um cliente comprando um eletrodoméstico da loja, os sistemas acessam o banco de dados, conversam com o banco de dados para registrar a transação. Então veja, se o cliente comprou um produto tem que ser baixado no estoque, né? E após essa transação ser efetivada, após os registros serem efetuados no banco de dados, após o cliente pagar pelo produto, receber sua nota fiscal, o produto ser entregue, obviamente que nós imaginamos que numa situação normal, o estoque será o estoque que nós tínhamos antes da transação, menos um. O cliente comprou apenas um produto. Então veja, não importa o que aconteceu no meio da transação ali, se o cliente pechinchou um desconto ou não, se o cliente ficou em dúvida sobre qual eletrodoméstico adquirir, sobre qual a marca, isso não importa muito. O que importa é que, se foi registrada uma transação que ele comprou um produto tem que ser dado baixa no estoque. E ponto final. Isso tem a ver com a consistência do banco de dados. Então lembra que quando nós conversamos sobre modelagem de dados, nós dissemos que o banco de dados ele representa uma parte do mundo real. E as alterações que acontecem no mundo real precisam se refletir no banco de dados. Então todas essas operações, né, todas essas rotinas, todas essas negociações que acontecem no dia a dia das pessoas e das organizações, elas também se refletirão no banco de dados. Agora, nós conversamos aqui em aulas anteriores sobre complexidade de banco de dados. Então, nós podemos ter um banco de dados pequeno, de baixa complexidade, ou quase nenhuma complexidade, até um banco de dados gigantesco em termos de volume de informações, né, volume de operações por segundos, né, e, consequentemente, com uma complexidade muito maior, né. Aí nós podemos citar como um exemplo esses bancos de dados dessas empresas de turismo, dessas companhias aéreas, né, são bases de dados. Imagine vocês um site de uma companhia aérea num dia de promoção, ele é acessado ao mesmo minuto, ao mesmo segundo por milhares de pessoas. E as operações são realizadas. Então tem cliente que acessa o site da empresa e através do site acessa o banco de dados da empresa, e ele começa a fazer uma transação, mas de repente ele desiste de comprar, caiu a conexão e outra pessoa já entra em seguida, escolhe um assento, efetiva a sua compra. Veja que são muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. E como é que fica o banco de dados, né, no meio disso tudo? Como o sistema gerenciador de banco de dados deve se comportar para garantir a consistência desses dados? Então as transações têm a ver com isso, né? Um conjunto de comandos que após ser executados e efetivados, a consistência do banco de dados será a mesma. Esse é o conceito de transação. Mas ainda sobre transação, tem outros conceitos importantes. Acompanhem, por favor. Toda transação é atômica. O que quer dizer atômica? Ou todas as instruções, presta atenção aqui, todas as instruções de uma transação são executadas, ou então nenhuma delas é executada. Então esse conceito de atomicidade das transações, ele é muito importante no contexto, né? Veja que nós começamos falando sobre consistência da base de dados. Então, quando nós consideramos um conjunto de comandos que serão executados sobre uma base de dados, né, dentro de uma transação, ou essa transação é completamente realizada, ou todos esses comandos são realizados, executados e efetivados, ou nenhum é feito. Ou é tudo, ou é nada, né? Se nós pararmos para pensar um pouquinho, e daqui a pouco nós vamos fazer isso no trabalho da nossa disciplina,
no trabalho que vocês vão fazer hoje, na atividade que vocês vão desenvolver hoje, após a nossa aula. Mas, se nós pararmos para pensar, nós temos algumas aplicações assim no mundo real que são mais ou menos dessa forma, que implementam esse conceito, né? Um exemplo clássico é o funcionamento de um caixa eletrônico. Imagine que você se dirija a um caixa eletrônico, né, para realizar uma operação de saque na sua conta corrente. Então você insere o seu cartão, informa todos os dados necessários, escolhe a opção lá de saque, informa o valor que você deseja retirar do caixa eletrônico, né? Você está fazendo essa operação e no meio da sua operação você digitou o valor, você digitou sua senha, espera o dinheiro sair ali no caixa eletrônico, né, no recipiente adequado lá, mas aconteceu alguma coisa, a máquina parou de funcionar, o suprimento de energia dela auxiliar não funcionou, enfim, a máquina parou. Fatalmente você vai ficar preocupado. Olha, eu informei que eu queria tirar X reais, eu informei a minha senha, estava tudo pronto, a máquina pediu para mim aguardar o momento para eu receber o dinheiro, para eu retirar o dinheiro, e aí a máquina simplesmente parou, eu vou ficar preocupado, você também ficaria. Será que esse dinheiro foi descontado da minha conta? O dinheiro não chegou na minha mão. Será que esse dinheiro saiu da minha conta? Então, geralmente, claro, né, nós estamos exagerando um pouco, estamos desconsiderando que os caixas eletrônicos, de maneira geral, possuem algumas proteções contra falhas de energia e outras coisinhas mais, né? Mas, em todo caso, o funcionamento de um terminal, de um caixa eletrônico, ele implementa esse conceito de atomicidade. Então, se você recebeu o dinheiro chegar na sua mão, a transação foi completa. Então, a transação será efetivada. Se por algum motivo, no momento da transação, antes do dinheiro chegar para você, a transação foi interrompida, esse valor não pode ser debitado da sua conta corrente. Então, este é um exemplo, né, que explica o conceito de atomicidade. Ou é tudo, ou é nada. Ou executa todos os comandos são efetivados e vão se refletir ali no estado da base de dados, ou nada é executado. Né? Então, isso é muito importante no entendimento das transações. Agora, você deve estar se perguntando por que essa estratégia de tudo ou nada. A estratégia de tudo ou nada, como vocês perceberão nos próximos slides, ela garante a consistência do banco de dados. Então, voltando ao exemplo do caixa eletrônico, se o dinheiro não chegou na sua mão, essa transação não pode ser confirmada, né? Esse valor não pode ser debitado da sua conta, porque o objetivo é ele chegar na sua mão, né? Debitar sim, porque você sacou da sua conta, você retirou um numerário da sua conta, então esse valor tem que ser debitado lá, mas desde que efetivamente ele chegue na sua mão, tá? Estamos considerando situações normais de funcionamento de um caixa eletrônico. Mas vamos ver mais alguns conceitos importantes. Quando nós consideramos as transações, alguns dos conceitos aqui nós precisamos compreender. Como, por exemplo, o conceito de transação compromissada. Então, uma transação é dita compromissada quando completa a sua execução com sucesso. Então, esse termo compromissado, né, ele vai aparecer com respeito às transações quando a transação foi executada com sucesso. Então, você tem um conjunto de comandos que foram executados sobre a base de dados, que esses comandos procederão diversas alterações na base de dados, ou seja, essa transação, essa sequência de comandos alterará o estado da base de dados, mas chegou ao final da transação, todos os comandos foram executados com sucesso, nós dissemos que a transação foi compromissada. A transação foi finalizada com sucesso. Tá? Esse é o termo para transação finalizada com sucesso, né? Compromissada. Termo mais técnico, mas que você pode entender como finalizada com sucesso. Todos os comandos foram realizados, executados sobre a base de dados corretamente e com sucesso. Ok? Esse é um primeiro conceito, mas tem outros. Nós podemos ter uma transação abortada. Você já deve imaginar pelo termo, né? É quando não se consegue concluir a sua execução com sucesso. Então, fatalmente, esse termo você já utilizou no seu dia a dia, você já ouviu falar, né? Ah, aquele projeto que nós tínhamos foi abortado. Aquele projeto que nós tínhamos foi finalizado, né? Aquele projeto que nós tínhamos foi abandonado.
Com relação a transações, abortado, é quando a transação é interrompida, né? Então, a execução ela é parada e sem sucesso. Então, veja a diferença do termo compromissado. Então, aqui, no termo compromissado, nós temos a execução completa, né? E com sucesso. Aqui no abortado, nós não conseguimos concluir a execução. Então, veja, por algum motivo, por alguma razão, aquele conjunto de comandos que precisa ser executado sobre o banco de dados, ou que foi programado para que seja executado sobre o banco de dados, ele não foi executado com sucesso. Ocorreu algum erro, aconteceu uma falha de comunicação, não foi executado. Então, nós dissemos que essa transação foi abortada. Tá? Voltando ao exemplo do caixa eletrônico, é quando, durante a sua operação, acontece uma falha de comunicação. Tá? Então, naquele momento ali, a transação é abortada. Né? Tudo que foi feito até ali, até aquele momento, não surtirá efeito nenhum na base de dados. A base de dados vai permanecer como estava antes do início da execução. Tá? Mais à frente, nós teremos um exemplo prático sobre transações em banco de dados e vocês vão compreender quando isso pode acontecer. Mais um conceito interessante aqui. Todas as ações perpetuadas por uma transação abortada devem ser desfeitas. Então veja, imagine que eu tenha 10, 15 comandos para ser executados sobre uma base de dados, né? E executei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, executei até o 6º comando. Na execução do 7º comando que está programado, esse comando gerou um erro, resultou em erro, não foi possível a execução desse comando, a transação será abortada. Todos aqueles 6 comandos que foram executados anteriormente, eles perdem não a sua validade, eles não fazem alteração nenhuma na base de dados, é como se eles não tivessem sido executados. Né? Então, ou a transação, lembra daquela questão de atomicidade? Ou são executados todos os comandos com sucesso, ou não são executados nenhum. Então, todas as operações realizadas durante uma transação que foi abortada, elas são desfeitas, elas são desconsideradas, esse é o termo. Tá? Talvez você ainda se pergunte, mas por que estudar transações? Por que nós estamos conversando sobre transações nesse momento? Veja, relembre o histórico que eu acabei de fazer para vocês. Nós saímos de uma discussão conceitual de banco, onde nós procuramos entender a importância do banco de dados, passamos pela modelagem conceitual, né, transformamos para a modelagem lógica de banco de dados com o modelo modelo relacional, onde nós especificamos posteriormente as tabelas utilizando SQL, inserimos dados do banco de dados. Agora nós temos que garantir que todos aqueles dados que efetivamente foram armazenados permaneçam de forma consistente. Agora, no dia a dia das organizações, é comum acontecerem alguns desastres, é comum acontecerem algumas anomalias no funcionamento normal da empresa. Né? Por exemplo, um incêndio, uma falha de comunicação, do link de comunicação, uma falha no fornecimento de energia elétrica, um problema no hardware do equipamento servidor que armazena o banco de dados. Então, essas falhas, elas acontecem, elas podem acontecer nas organizações. Por mais que as organizações hoje em dia se preocupem com os aspectos relacionados à segurança, né, como quando a gente conversa sobre energia elétrica, então, imaginar uma falha de energia elétrica numa grande organização é uma coisa difícil para nós. Difícil não, é uma coisa possível, é uma coisa factível de acontecer. O que impede que esses desastres aconteçam com muita periodicidade são os mecanismos de segurança que as empresas implementam. Então, para evitar um prejuízo com relação ao fornecimento de energia de uma concessionária, são investidos em no-break, são investidos em unidades de força, que garantirão o fornecimento de energia caso a concessionária não forneça por algum motivo. Né? Então, para evitar que essas falhas, que essas intempéries possam atrapalhar a consistência do banco de dados,
a integridade dos dados armazenados, é que são implementadas as transações e esses conceitos de transações. Ok? Vamos dar prosseguimento então. Sempre lembrando que você pode utilizar a interação durante as nossas aulas, né, por meio do chat, enviar suas dúvidas, enviar os seus questionamentos, né? Você pode ficar à vontade para participar. E nunca é demais lembrar também que vocês têm à disposição no ambiente virtual o caderno da disciplina, onde você tem as explicações detalhadas dos assuntos que nós abordamos na aula e informações adicionais. Tá? Então, assim como nas outras aulas dessa disciplina também, vocês têm esse conteúdo no material à sua disposição no ambiente virtual. Então, é imprescindível que você consulte esse material, que você faça a leitura, que você faça o estudo. E uma dica sempre boa, sempre válida, é que você consulte os materiais indicados nas referências bibliográficas da disciplina. Então, tem ali uma série de obras, né, de livros indicados para que você possa complementar o seu estudo, né? E você dispõe também de uma ferramenta importante, você como profissional de informática para a internet não pode esquecer que você tem uma fonte de informação valiosa que é a internet, onde você pode também pesquisar para complementar o seu estudo, ok? Então observem aqui, por favor. Nós temos aqui nesta tela a representação de um banco de dados, né? Nós temos aqui uma determinada tabela, que é a tabela produto, e nós temos uma outra tabela aqui, que é a tabela venda. A tabela produto contém dois campos, que é o campo descrição e o campo estoque. A tabela venda contém três campos, o campo NR venda, ou número da venda, o campo descrição e o campo quantidade. Então, essas são duas tabelas no banco de dados. E aqui desse outro lado, nós temos um outro quadro denominado log do sistema. Não necessariamente precisa ser uma tabela do sistema, tá? O log do sistema não necessariamente é uma tabela, pode ser um arquivo. Mas, de qualquer forma, a importância desse log do sistema é que ele precisa guardar algumas informações. Então, nesse momento, eu peço que vocês tenham atenção nessa explicação, que nós vamos demonstrar, através de um exemplo, como é que a transação ocorre dentro de um sistema gerenciador de banco de dados. Quais são os passos, o que acontece se a transação for interrompida e como que o sistema gerenciador entende e administra essas transações. Então, nós temos duas tabelas ali e um outro quadro para representar o log do sistema, que não necessariamente é uma tabela, pode ser um arquivo, tá? Mas, de qualquer forma, é uma informação que o sistema precisa guardar sobre transações. Então, em geral, os sistemas gerenciadores de banco de dados trabalham com o conceito de adiar a execução das operações, dos comandos, né? Os sistemas gerenciadores, de maneira geral, eles guardam as informações no log e depois efetivamente executam as operações que precisam ser realizadas. Por esse motivo, a importância do log. Perceba, se alguma falha acontecer durante a transação, se a transação for abortada, tá? Tudo aquilo que foi feito até aquele momento precisa ser desfeito, não é isso? Então, como é que o sistema gerenciador controla isso? Como é que o sistema gerenciador sabe o que precisa ser refeito? Através do log do sistema. E é isso que nós veremos agora. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para a professora Mariela. Professora, nós temos alguma participação dos alunos? Como é que está a interação até o momento? Professor, ainda não temos perguntas, mas eu gostaria de aproveitar para exemplificar. O senhor falou das transações com depósito, né, numa conta bancária. Eu poderia dar um outro exemplo para vocês, que seria a compra de passagem aérea. Por exemplo, vocês, não sei se já entraram no site de qualquer companhia aérea, vocês escolhem a passagem, o trecho, o valor e colocam comprar. Aí, eles perguntam no site se é a primeira compra, se já está cadastrado. Enquanto isso, ele vai segurando aquela passagem, aquele bilhete. Aí, vocês vão se cadastrar, depois vão perguntar sobre a compra, a forma de pagamento, os dados do seu cartão de crédito. Tudo isso daí vai sendo guardado aqui, como o professor explicou, né, em um log, e quando confirmar
os dados do seu cartão de crédito, que todos aqueles dados da compra do bilhete, do débito no cartão de crédito vai ser executado só depois que confirmar cada um desses passos aí da transação, certo, professor? Então, seria só mais um exemplo aqui para que os nossos alunos entendam, no caso da conta bancária, como pode ser no caso de uma compra de uma passagem, certo? Ok, professor, obrigado. Então, acompanhando comigo na tela, por favor, recapitulando essa nossa base de dados que contém a tabela produto, onde estão registrados o estoque, as quantidades estocadas dos produtos. Então, nós temos aqui, ó, para o produto notebook, nós temos 20 unidades em estoque. Né? E para o produto TV Plasma, nós temos 13 unidades em estoque. Né? O que nós demonstraremos é um exemplo de venda de notebook. Então, provavelmente, nós teremos uma alteração aqui nessa linha, na linha do notebook aqui. Tá? E, obviamente, nós temos aqui uma tabela de venda que está sem valores no presente momento. Né? Nós não temos nada aqui, porque ainda não foi registrada nenhuma venda. Então, provavelmente, nós teremos, após a venda de notebook, uma alteração no conteúdo dessa tabela. Tá? Essa é a situação do nosso banco de dados. Então, veja, nós dissemos que existe um termo para registrar as transações que são finalizadas com sucesso, né? Que é a transação compromissada. Então, nós vamos ver se essa venda de notebook pode chegar ao fim, pode ser compromissada, o que pode acontecer no meio do caminho aí. Então, observe no quadro, por favor. Nesse momento, percebam que nós temos a mesma situação na tabela produto. Então, nós temos notebook, 20 em estoque, TV Plasma, 13 em estoque. Nós continuamos não tendo valores nenhum na tabela venda, mas percebam que nós temos uma alteração no log do sistema. Então, aqui no log do sistema foi registrado aqui, ó, T1, início. Então, o que quer dizer essa linha? T1 registra a transação 1 e início, o status da transação. Então, perceba que aí você começa a entender a importância do log do sistema. No log do sistema são registrados todos os comandos que serão executados. Até o presente momento não foi executado comando nenhum, mas foi registrado o início da transação. Essa informação é muito importante para o sistema gerenciador de banco de dados, porque o sistema gerenciador começa a pensar da seguinte maneira: olha, a partir de agora eu tenho que ficar atento, porque começou a transação agora. Tá? Vamos continuar então para ver o que acontece. Olha, aqui nós temos no log do sistema mais um registro aqui, ó, mais uma linha registrada. E o que nós temos aqui? T1, venda, notebook, 1. Então, o que quer dizer isso? Bom, ele continua na transação 1, na primeira transação. Né? Continua na transação 1. Ele registra que precisa ser feita uma alteração na tabela venda. Tá? Registrou aqui que o produto em questão é notebook e o que o valor é 1. É isso que nós temos registrado no log. Porém, se você perceber, olha a situação que nós temos na tabela produto. Exatamente a mesma quantidade para o notebook. E olha a situação que nós temos na tabela venda. Nada registrado. Aqui eu chamo a sua atenção para uma coisa que eu falei há pouco. Os sistemas gerenciadores trabalham com o conceito de adiar a execução dos comandos. Então, ele primeiro registra no log. Em sequência, ele executa. Então, o log é o histórico de tudo que foi realizado. Por isso que ele precisa registrar. Vamos continuar, então. Perceba que agora nós temos uma outra situação aqui, ó. Nós temos já aqui o registro na tabela venda. Perceba que o log do sistema continua exatamente a mesma coisa. Início da transação, o registro aqui da operação de venda, da alteração na tabela venda, que era a mesma situação que nós tínhamos no slide anterior. Agora, aqui nós temos já a tabela venda alterada.
Então perceba que aqui NR venda é 1, provavelmente o número de venda é um número incremental, mas sobretudo aqui, ó, ele registrou a descrição, que é um notebook, né? E registrou a quantidade vendida, 1. Então perceba que nós tivemos alteração na tabela venda. Como é que fica a questão da tabela produto? Sem alteração por enquanto. Mais uma vez, a importância de se registrar no log, na sequência, executar o comando. Vamos dar prosseguimento e ver como que se desenrola essa transação. Agora veja, nós tivemos aqui, ó, o registro de mais uma operação no log do sistema. Nesse momento ele está registrando a transação 1, né? A alteração na tabela produto, notebook e 2 valores, 20, que é o valor anterior, e 19, que é o valor atual. Então aqui nós temos um registro que nós precisamos alterar a tabela produto e precisamos alterar estes campos aqui, ó. Essa linha aqui, notebook, do campo descrição, e este valor 20 do campo estoque. Né? Então perceba ali que nós temos, por enquanto, apenas o registro da operação que será executada posteriormente, mas ela de fato ainda não foi executada. Agora, a pergunta antes de nós prosseguirmos: o que aconteceria se nesse momento aí da operação, acabasse a comunicação com o banco de dados? Uma falha de rede, por exemplo. O que aconteceria nesse momento? Então observe no log. Veja, essas operações aqui, elas precisariam ser desfeitas. Essa aqui, efetivamente, nesse momento não foi, né? Nesse exato momento, o sistema agenciador registra essa operação. Agora, essa aqui já foi executada. Essa primeira já foi executada. Então, nesse caso, essa operação precisaria ser desfeita. Né? Precisaria ser desfeita essa informação. Tá? Então, essa é a importância do conceito de transação. É por isso que a transação contribui para garantir a consistência dos dados armazenados. Né? Veja que até agora a transação foi aberta. Nós temos a indicação do início, nós temos algumas operações sendo executadas, uma operação que efetivamente alterou uma tabela, a outra operação que ainda não alterou, mas já foi registrada ali, mas nós não temos o fim da transação. Vamos continuar então. Olha, nesse momento aqui, percebam que a situação do log do sistema é idêntica, nós temos 3 linhas lá de registro, mas observe que nós precisamos fazer essa alteração aqui, ó. É isso que nós queremos. Então veja, nesse momento, nós temos a alteração da tabela produto, com a especificação do valor 19 aqui no estoque, justamente porque nós tivemos aqui a venda de um notebook. Nós tivemos aqui a venda de um notebook. Então nós precisamos proceder a esta alteração no estoque, de 19 para 20. Tá? Então nesse momento, se eu perguntar para você, já foi executada a alteração nas 2 tabelas? Sim, a operação foi executada nas 2 tabelas. Vocês percebem pela representação gráfica que nós temos ali, que as 2 tabelas foram alteradas. Mas outra pergunta, isso significa então que a transação foi compromissada, a transação foi finalizada? Não, porque nós ainda não tivemos nenhum comando no log do sistema registrando isso. Então observem. Agora, nós temos uma informação relevante aqui no log do sistema, que é a indicação do T1 fim, transação 1 finalizada. Então, nesse momento, vocês percebam qual a situação do nosso banco de dados. Ó. Nós temos o registro de notebook, que era anteriormente o valor de 20, e agora nós temos o valor de 19, justamente porque foi vendido um notebook aqui, e o registro já está na tabela venda. Então, perceba que nós temos uma situação de consistência aqui na tabela de produto, e uma situação de consistência na tabela venda. E o correspondente registro aqui da finalização da transação no log. Então, neste momento, se nós tivermos aquela interrupção do link de comunicação com o banco de dados, se nós tivermos uma falha no fornecimento de energia, se nós tivermos um problema de hardware, problema num disco, enfim,
se nós tivermos alguma interrupção momentânea dos serviços, as operações efetivamente foram realizadas. Então, a situação no banco de dados, ela é consistente. Tá? Agora pode acontecer a falha, que o que tinha que ser gravado efetivamente já foi. O que precisava ser escrito nas tabelas, efetivamente já foi escrito nas tabelas. Tá? Então, nesse momento, com o registro T1 fim, nós tivemos a transação compromissada. Ela chegou ao fim com sucesso, todos os registros ficarão permanentemente armazenados nas tabelas. Tá? Então veja, observem aqui, eu vou voltar um pouquinho, que nós saímos de uma situação inicial. Mais um pouco aqui. Aqui. Nós saímos de uma situação inicial, onde nós tínhamos aqui um estoque de 20 notebooks, tá? E nenhuma informação registrada na tabela venda, tá? E nós chegamos finalmente tá? Mais um pouco, numa situação onde nós temos $19 notebooks no estoque e o registro de um notebook vendido na tabela de vendas. Então nós saímos, o que eu quero mostrar para vocês é que nós saímos de uma situação onde o nosso banco de dados era considerado consistente, nós tínhamos um estoque de 20 notebooks, e finalizamos a transação com o registro da venda de um, o estoque de 19, respectivamente. Então nós saímos de uma situação de consistência para uma outra situação de consistência, um outro estado, uma outra situação no banco de dados. Tá? Esse é um conceito de transação. É dessa maneira que o sistema agenciador controla as transações. Agora, nós temos alguns comandos que são importantes para que a gente implemente isso no sistema agenciadores. É isso que nós veremos agora. Considerando especificamente o sistema agenciador de banco de dados MySQL, é muito importante considerar que o MySQL ele tem uma configuração básica, né, de auto-commit. Então, antes de eu explicar o auto-commit, eu gostaria de explicar 3 comandos. O comando start transactions, commit e rollback. Então, veja, antes de explicar o auto-commit do MySQL, eu gostaria de comentar sobre esses 3 comandos. Você pode aí no MySQL informar para o sistema agenciador quando uma transação começará. Então, explicitamente você pode fazer isso. Lembrando o conceito de transação, um conjunto de comandos que serão executados sobre a base de dados, um conjunto de comandos que, quando executados, alterarão a base de dados. Esse é o conceito de transação. Então eu vou executar uma lista de 15 comandos, só que eu quero colocar esses 15 comandos numa única transação. Então neste caso, nós podemos utilizar o comando start transactions para dizer que a transação vai iniciar. Então naquele momento você informa por MySQL e diz, olha sistema agenciador, a partir desse momento começou a minha transação, a partir desse momento abre a transação. Tá? Você faz isso explicitamente através desse comando, start transactions. Na aula passada, nós vimos a execução de vários comandos SQL. Esse é um comando também que você executa, né, no MySQL. Você digita esse comando lá na interface e executa para informar que a transação foi iniciada. Tá? Agora veja, eu preciso informar que começou a transação, né? Como é que eu faço para dizer que a transação encerrou? Tem um comando para isso que é o comando commit. Então, o comando commit informa ao sistema agenciador que a transação finalizou. Então, eu comecei com start, digitei lá, especifiquei os 15, 16, 20 comandos que estavam programados, 20 comandos SQL que estavam programados, e aí após o 20º comando, eu digitei explicitamente commit. Então, eu estou dizendo para o sistema agenciador, olha, encerrou, fecha a transação, tudo foi executado com sucesso. Quando você informar commit para o sistema agenciador, ele vai efetivar todas aquelas operações que foram gravadas no log do sistema que estavam em execução. Tá? Agora, para mim abortar uma operação
uma transação no MySQL? O comando que você pode utilizar para isso é o comando rollback. Então, quando você utiliza o comando rollback, você informa para o sistema gerenciador interromper a transação. Então, ele desfaz aquilo que ele fez desde o start, ele desfaz todas aquelas alterações e o banco de dados volta à situação normal, como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, veja, lembrando aqui para ficar claro, start transaction, começa a transação, indica que a transação iniciou, commit, informa que as operações foram realizadas com sucesso, encerra a transação, e rollback, se nós desejamos abortar e voltar à situação que nós tínhamos anteriormente. Então agora faz sentido a gente conversar sobre o auto-commit do MySQL. Por padrão, o sistema gerenciador MySQL é executado com essa configuração de auto-commit. Então, para as operações de inserção, de atualização, de criação de tabelas, você não precisa necessariamente informar o início e o fim de uma transação, porque após cada comando, o MySQL faz isso por você. E ele indica que a transação foi finalizada com sucesso. Ele faz o commit para você, por isso que é auto-commit, né? Ele executa isso para você após cada comando SQL. Tá? Ele controla isso para você, desde que o auto-commit esteja habilitado, o que é feito por padrão. Em geral, isso vem por padrão já no MySQL. Mas por algum motivo ou por outro, você pode querer não deixar isso a cargo do MySQL, mas deixar isso a cargo da sua aplicação, do seu administrador de banco de dados. Então, para isso, você desabilita o auto-commit. Então, aqui na tela, observem, por favor, nós temos aqui a indicação da configuração set auto-commit 0. Então, isso indica para ele desativar o auto-commit. E nós temos uma outra situação aqui, que é o set auto-commit 1. Isso indica para habilitar essa propriedade de auto-commit. Então, lembrando, se nós tivermos o auto-commit em funcionamento, não é necessário que eu execute explicitamente esses comandos aqui. Eu não preciso fazer isso. Né? Quando executar de uma forma, quando executar de outra, vai depender da aplicação, vai depender da realidade. Mas, de maneira geral, quando você tem uma situação em que você deseja executar diversos comandos na base de dados, né, e que você quer que seja processada, seja efetivada, melhor dizendo, esses comandos apenas no final para garantir a consistência, você pode fazer isso de forma explícita, utilizando os 3 comandos que nós vimos. Ok? Então, um resumo do que nós vimos até o presente momento a respeito de transações. Acompanhe comigo, por favor. Bom, a consistência de um banco de dados deve ser preservada mesmo após a execução de uma transação. Tá? Então, as transações serão executadas. Uma transação, um conjunto de comandos, pode ser 1, 2, 3 ou vários comandos, N comandos. Então, após a execução desses comandos, após essa transação ser finalizada, a consistência do banco de dados deve permanecer. Se o banco de dados estava consistente antes desses comandos, ele precisa ficar consistente depois desses comandos também. Transações são atômicas, que é aquele conceito, ou tudo ou nada. Tenho ali na minha transação 20 comandos, 25 comandos, ou executo os 25, 30 comandos todos com sucesso, ou não executa nenhum, como se nada tivesse acontecido, né? Como se aquela conversa não tivesse sido iniciada. Tá? Ou é tudo, ou é nada. O conceito de transação compromissada, né, é quando a transação é completa, né, todos os comandos são executados com sucesso. Esse é o conceito de compromissada. A abortada é quando não consegue concluir a execução com sucesso. E lembrando que o MySQL, assim como outros sistemas gerenciadores de banco de dados, possui comandos para controlar as transações. Então vocês não podem esquecer disso por questões didáticas, por questões de facilitar o aprendizado e os trabalhos aqui da disciplina. Nós estamos utilizando apenas um sistema gerenciador de banco de dados, que é o MySQL. Né? Existem outros, com outras características, enfim, existem diversos outros sistemas gerenciadores de banco de dados no mercado hoje, e
geralmente todos eles possuem, todo bom sistema gerenciador de banco de dados vai deixar para você a possibilidade de utilizar esses comandos para indicar início, fim de transação e quando uma transação deve ser abortada. Ok? Professora Mariela, vamos passar para os alunos agora o exercício da aula de hoje, né? O exercício para que eles desenvolvam em sala. Professora, a nossa atividade de hoje é bastante simples, né? Tem que pensar aqui no cotidiano deles e identificar sistemas que precisam do conceito de transação no dia a dia deles. Então, gente, o que nós vimos hoje foi uma sequência de comandos que vocês já estudaram anteriormente, com os comandos SQL, lembram do delete, insert, update? Isso vocês já sabem fazer. Então, assim, o que o professor explicou é que quando vocês precisam controlar a transação que seja atômica, única, que, por exemplo, na compra de uma passagem aérea que expliquei para vocês, aquela passagem fica segurando até que confirme os dados do cartão, né? Se não, os dados do cartão estão incorretos, faz aquele rollback, né? O rollback significa voltar até o ponto onde iniciou a transação. Se não, commit, que ele executa toda a parte da reserva, dos dados do cartão, dos dados da compra, e aquela passagem acaba, já aparece no site como reservada. Esse exemplo, aí vocês pensem em outras situações similares aí do dia cotidiano de vocês para a nossa atividade em sala. Após o intervalo, né, a gente pode tirar dúvidas da aula de hoje ou anteriores. Vocês, por favor, enviem as dúvidas via o chat. Então, professor, vamos... Obrigado, professora. Bom, então é isso, alunos. Pensem um pouco nessa situação. Pensem nos sistemas, nas situações que vocês acompanham no dia a dia, que implementam o conceito de transação, até para reforçar a importância desses conceitos aí para vocês. E aguardamos vocês aqui na sequência. Bom trabalho. Então, estamos de volta, espero que vocês tenham conseguido discutir e formular respostas para esse questionamento que nós fizemos. Então, professora Mariela, passo a palavra, por favor, as participações dos alunos. Professor, aqui temos a aluna Vanusa, de Cerejeiras, o exemplo que ela deu. Fazer inscrição para concurso, né? Acessa a página da inscrição, cadastra os dados pessoais, nome, CPF, endereço, e após o cadastro informa o cargo pretendido, o local da prova e confirma a inscrição. O sistema informará que a inscrição foi realizada com sucesso. Após essa confirmação, abrirá a página para imprimir o boleto de pagamento. Então, esse exemplo seria considerado como uma transação, várias transações ter um início e um fim? Sim, esse é um bom exemplo, né? É um bom exemplo de uma transação realizada com sucesso, uma transação compromissada. Então, veja, o candidato, né, a vaga num concurso público, ele vai fazer inscrição pela internet, abre o formulário, ele preenche todos os dados do formulário, clica no botão enviar, esse formulário então é submetido, é processado, as informações são gravadas do banco de dados. Quando chega aquela mensagem para o usuário, inscrição realizada com sucesso, imprima o boleto, significa que todos aqueles dados já foram efetivamente gravados na base de dados, foram efetivamente, a transação foi efetivamente compromissada, né? Foi concluída com sucesso, né? Esse é um bom exemplo, né? Agora, nós, aproveitando o exemplo do concurso também, é importante a gente dizer que é comum a ocorrência de falhas no processo de inscrição, né? Você acessa o site, mas o site é muito congestionado, está muito congestionado, são muitas pessoas, muitos usuários acessando ao mesmo tempo. De repente você pode ter um problema aí de concorrência,
Ou, de repente, o problema não é com a concorrência, mas o problema é com o link de internet que você tem na sua residência ou no ponto onde você está acessando, né, o site, né, através do computador que você está acessando o site. Então, você ficou ali sem a internet caiu, teve uma queda de energia elétrica na sua casa, e aí o seu roteador, o seu modem não está ligado no no-break, você perdeu a comunicação com o site. Então, isso pode resultar no cancelamento da transação. A transação pode ser abortada nesse momento e você ter que acessar o site novamente e digitar tudo que você digitou antes de clicar no botão enviar. Mas esse é um bom exemplo de uma transação realizada com sucesso, uma situação que acontece no dia a dia da gente, né? Inscrição para um cargo num concurso público. Outras participações, professora? Então, professor, esse exemplo aqui de Cerejeiras foi uma transação compromissada, certo? Efetuada com sucesso. Aqui temos um exemplo de Buriti, o Gilmar. Ele deu um exemplo de transação abortada. O exemplo dele é o seguinte: faz uma compra pela internet, faz o pedido do produto, escolhe a forma de pagamento, coloca depois os dados da conta bancária, manda processar para finalizar a compra e nesse momento dá conta inválida. E aí a compra não é realizada. Então inicia, são cadastrados, colocadas várias informações, no finalzinho deu conta inválida, tudo volta para o ponto inicial, certo? Então foi um caso de transação abortada. Professor. Um bom exemplo, né? Obviamente, o consumidor escolheu o produto que queria, indicou as quantidades, escolheu o frete, né? A modalidade de frete necessária. No momento de informar os dados bancários, os dados bancários não bateram, né? Não estavam corretos. Então, a transação deve ser abortada, né? Veja, o produto não pode ser enviado para o consumidor porque ele não efetivou o pagamento, ele não fez o pagamento. A empresa, a menos que queira dar de presente o equipamento, ela não vai mandar, senão ela não vai receber. Consequentemente, se ela não mandou o produto não saiu do estoque. Então, o estoque o estoque não deve ser baixado. Né? E um detalhe importante, a empresa tem a certeza de que aquele cliente não vai comprar aquele produto, ela pode liberar aquele produto em estoque para ser vendido para outro cliente. Né? Então, é um bom exemplo também, uma situação do dia a dia. Este exemplo é interessante, o outro também mas esse, sobretudo, eu chamo a atenção para o comércio eletrônico e a importância do conceito de transações nas operações de comércio eletrônico, nas operações de compra, venda de produtos, de serviços, nas transações eletrônicas que acontecem aí no mundo virtual, na internet, de comércio eletrônico. É muito importante isso, né? Principalmente, pessoal, no nosso país, com as dificuldades de infraestrutura que nós temos, onde constantemente a gente perde a comunicação entre os sites, né? Entre o cliente e o servidor, entre o usuário e a empresa que ele está acessando. Né? É um bom exemplo de transação que foi interrompida. Né? Interrompe-se a transação, tudo aquilo que estava sendo registrado no log do sistema é desfeito. Tá? Temos mais participações, professora? Professor, aqui temos o Arli de Buriti, só que tem um exemplo aqui do sistema do Detran, né, que coloca dados Renavan e seriam dados perdidos no caso do Correio Mapane. Mas aqui, Arli, não existe uma sequência, um log de transações, né? Simplesmente você comentou que os dados que estão em um banco de dados poderiam ser perdidos se acontecer alguma pane. Na realidade, nós estamos tratando aqui um log de transações, né? E tem um início, dá algum problema, volta ao ponto inicial, isso seria o rollback, que o professor comentou, se não commit, executa com sucesso, que seria aquela transação compromissada. Seriam só esses casos, professor. Tem mais algum comentário? Sim, professora. Tem um comentário importante a ser feito. Olha, nós não podemos confundir o conceito de transação com outros aspectos relacionados à segurança de dados, né? Ou segurança de sistema, ou segurança da informação. Veja, nós estamos falando de transação. Então, nós estamos falando daquele conjunto de comandos que serão executados e que, após a sua execução, a base de dados, o banco de dados, os dados armazenados permanecerão numa situação de consistência.
Então, após eu executar 30 comandos, a minha base de dados, se estava consistente antes, permanecerá consistente. Né? É sobre isso que nós estamos falando, sobre as transações que acontecem a todo momento num banco de dados. Agora veja, nós não podemos esquecer que existem preocupações relacionadas com a segurança das informações. Por exemplo, a necessidade de backup. Todos vocês acompanharam aquela situação, se não assistiram, né, no dia, nos noticiários, acompanharam posteriormente, alguns só pelos livros mesmo, né, pelo registro histórico, mas a situação do 11 de setembro, né, nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então isso está registrado na literatura. Né, algumas empresas que funcionavam num prédio e tinham uma cópia de segurança em outro prédio. Veja, pessoal, nós temos um banco de dados consistente, armazenado num computador, mas esse computador explode, ele queima, né? Todas as transações já tinham sido feitas, já tinham sido compromissadas, as transações tinham sido executadas. Agora, fisicamente, nós perdemos o disco. Se nós não tivermos um backup, nós não vamos recuperar. Entende? Então, esses aspectos devem ser tratados de maneira diferente. Talvez o que o aluno tenha colocado é isso, né? Veja, se nós perdemos um disco, se nós perdemos um equipamento em caso de uma explosão, em caso de incêndio, se nós não tivermos esses dados em um outro local, nós não vamos recuperar. Tá? Nós estamos discutindo aqui o conceito de transação. Mas é importante essa lembrança. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, nós não podemos confundir a transação com um formulário que um usuário, que um internauta digita. O que acontece é que, geralmente, quando você preenche um cadastro lá no site onde você está realizando a compra, de repente, aquele cadastro que você está preenchendo é o seu cadastro pessoal, o seu endereço, o seu nome, o telefone de contato, o endereço de entrega. Né? Então, a transação não é o cadastro em si. O preenchimento do cadastro é uma etapa importante. Aqueles dados ali do cadastro que você está preenchendo, ou que o internauta está preenchendo, será enviado para o servidor. Né? E aí fará parte da transação. Mas a transação não é o formulário em si. Né? A transação tem a ver com toda a operação envolvida com aquele procedimento de compra e venda. Né? Compra do lado do cliente e venda do lado da empresa, obviamente. Tá? Por falar nisso, eu já aproveito para comentar sobre a atividade que vocês farão durante essa semana no ambiente virtual, que é um questionário que aborda questões relacionadas à segurança em banco de dados. Para isso, vocês deverão fazer a leitura de um capítulo correspondente à segurança que nós temos no caderno da disciplina. Então é necessário que vocês acessem o caderno, façam a leitura do respectivo capítulo e só depois preencham o questionário. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os alunos. Na semana passada, antes de nós finalizarmos a aula, eu me recordo que nós passamos as informações sobre a atividade, como deveria ser feita a atividade, como deveria proceder no caso o aluno que tem um computador à disposição para fazer a instalação, como deveria proceder o aluno que não tem um computador à disposição para fazer a instalação. Eu comentei aqui no ambiente. Então veja, você tem essa informação escrita no ambiente virtual. Nós fizemos o comentário aqui durante a aula, né, no momento de interação aqui, após o exercício. E eu observei no fórum dessa semana que vários alunos perguntaram a mesma coisa que nós já tínhamos falado aqui. Então, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: todos nós estamos aqui para atendê-lo, né? O objetivo nosso é passar as informações, as instruções que o aluno precisa para facilitar esse processo de ensino-aprendizagem. Mas vocês precisam cumprir todas as etapas. Assistir a aula é importante, mas não é tudo. Nós tivemos hoje 50 minutos para conversar sobre transações, sobre um tema complexo e importante. Nós tivemos só 50 minutos. Então, é fundamental que você, aluno, faça a leitura do material para que você possa compreender o que foi falado, para que você tenha explicadinho, em detalhes, de maneira bem didática no caderno, o conteúdo trabalhado aqui. Tá? Então, é muito importante a sua participação nesse sentido. Então, antes de abrir o questionário para responder, antes de tentarem colocar lá as respostas, façam a leitura necessária do caderno. Entenda que isso é necessário, é primordial, está previsto na carga horária de estudo que você precisa realizar. Se você não fazer a leitura, se você não fazer o estudo prévio,
você pode ter duas situações, ou não conseguir responder o questionário, ou chutar as respostas, o que não é uma boa, né? Nenhuma coisa nem outra é boa. O ideal é que você leia, entenda, discuta e responda. Vocês têm aí à disposição os tutores, você tem à disposição o fórum para mandar suas dúvidas, para a gente conversar sobre isso, né? Mas é necessário que você participe, ok? Professora, mais alguma questão? Não, professor, ninguém mais mandou dúvidas, mas seria isso, gente. A atividade disponibilizada no AVA para vocês, para essa semana. Vocês precisam ler o capítulo 6 do material. Não sei se vocês receberam o material aí em cada um dos